Olá, família da Natação Criativa. Quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor. Ativa a notificação para sempre receber os novos episódios. Tem um monte de gente que reclama comigo. Renato, eu vi que você lançou aquela entrevista. Eu não sabia, eu perdi. 60% de quem segue o nosso canal ainda não ativou a notificação. Então ativa para sempre receber. Vai receber a notificação, ver se aquele seu episódio te atende e você entra nele ou não. São 3 episódios na semana para você estar sempre por dentro do que está acontecendo no esporte. E hoje a gente vai falar como transformar a sua ideia numa startup. A gente vai trazer um negócio, uma ideia que o Gustavo Drago criou para a área da saúde, já atendendo mais de 500 mil vidas na área corporativa. Vai também te auxiliar aí, ou até mesmo te inspirar a também tirar sua ideia do papel e criar uma inovação para a área da saúde. Gustavo Drago, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Renato. Um prazer estar com vocês aqui, um público tão qualificado. Vai ser um prazer falar um pouquinho sobre a BeCare e, quem sabe, convidar todo mundo a empreender e pensar de maneira criativa, especialmente no setor da saúde. E antes de entrar nesse assunto, de você aprender a colocar a sua ideia lá no papel, em prática, precisamos agradecer os nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação, que leva os materiais aí para a borda da sua piscina, mais de 400 materiais no catálogo da Flote. Confere lá no site, tenho certeza que vai ter um material, ou seja, para aprendizado, para aperfeiçoamento, para treinamento. A plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser e tudo com certificado. O aplicativo da Swimtrack, que tem todos os dados na palma da sua mão para você engajar, motivar, levando gráfico, levando metas para esse aluno, coloca o seu logo, o seu nome e já tenha todos os contatos com o seu cliente. A Sobras, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobras, assim como eu sou, e leve projetos de prevenção aquática aí para a sua região. A Raiz, uma nova metodologia no mercado, tenho certeza que estava procurando algo com a sua cara. Acesse o Instagram Metodologia Raiz e conhece essa nova metodologia. E a WL Salvamentos Aquáticos leva profissionais capacitados, treinados para o seu clube, academia e até mesmo condomínio, recepcionista, porteiro, segurança, salva-vidas, o que você precisar. Mas vamos deixar de papo, vamos para o que interessa. Gustavo, qual é o primeiro passo que você deu para transformar uma ideia em uma startup de saúde real funcionando? Muito bom. Pergunta boa, né? Porque primeiro ponto é entender um pouco do cenário da saúde, antes mesmo de pensar no problema e solução aqui no Brasil, né? Eu não sei o quanto você sabe ou quantas pessoas conhecem do mercado de saúde no Brasil, mas a saúde no Brasil, em termos de mercado, ela é dividida em dois grandes grupos. Ou é B2G, ou é o governo fomentando, com mais de 12, deve chegar a 15% do PIB destinado à saúde, né, com o SUS e toda a sua complexidade de rede. E todo o restante dessa saúde é fomentada pelo mercado B2B, pelas empresas, né? E, obviamente, tem um mercado de clínicas, de B2C, de pessoas físicas andando. E por que é interessante saber disso? Porque quando você olha, por exemplo, para os grandes hospitais, você vai ver que 80%, 85% do faturamento dos grandes hospitais está vindo de um grupo, ou seja, quem está comprando ali, pagando efetivamente, está vindo de um grupo chamado Atenção Suplementar, que são os planos de saúde. Os planos de saúde, eles têm uma origem securitária, que significa, é um fundo que põe dinheiro lá dentro, fica cuidando desse dinheiro, fica torcendo para você não tirar o dinheiro lá dentro com alguma doença. E 85%, 90% do faturamento dos planos de saúde vem das empresas. Portanto, falar de saúde no Brasil sem falar no mercado B2B, sem falar nas empresas, é um equívoco, né? E quem tentou ir para o B2C, de alguma maneira, tenta fazer soluções para o mercado B2B. Quando a gente olha para o mercado B2B, para as empresas, e vai tentar entender a perspectiva, o que é saúde corporativa, a gente vai perceber que é muito diferente como um plano de saúde pensa a saúde, muito diferente da maneira como o hospital pensa a saúde, né? Nesse universo, a saúde ela é separada em dois grandes universos, duas grandes verticais. Uma perspectiva mais de saúde e segurança do trabalho, ocupacional, ou seja, é um grupo que está preocupado com legislação. Então, o médico do trabalho ele tá preocupado com o seu adoecimento no trabalho. Então, o trabalho
ele não pode adoecer gente, né? Não pode adoecer as pessoas, tanto do ponto de vista físico, químico, biológico ou psicológico. Então, tem um grupo que olha para a saúde nessa perspectiva. E tem um outro grupo que olha a saúde mais na perspectiva assistencial. Quem é essa turma? O pessoal de gestão de pessoas, né? Que olha mais o assistencial, olha o plano de saúde como benefício, olha o programa de qualidade de vida. O que a gente decidiu fazer na BeCare? Esses são dois ambientes fragmentados, são duas diretorias diferentes. Mas para C-Level, para todo mundo que está em cima da empresa, a diretoria, dois fatores são importantes, que evitam custos para a empresa. Absenteísmo, de um lado, que é o número de horas que se perde por atestado, por afastamento médico no dia, e não são poucos. E do outro lado, a sinistralidade, que é impagável. Tem uma multinacional no Brasil, por exemplo, que gasta quase 300 milhões de reais ano só com plano de saúde para doenças que são evitáveis. Então, a gente tem um grande problema. A BeCare decidiu trabalhar, identificar esses problemas e atuar justamente nesse setor. Então, a gente basicamente criou uma plataforma de saúde integral que está focada em saúde mental, mapeamento de fatores de risco psicossociais, gestão de atestados e programas de clínica de saúde integral com dois grandes objetivos: diminuir a sinistralidade e diminuir o absenteísmo e, obviamente, ofertar cuidado qualificado dentro da empresa. Não sei se vocês sabem, mas o CDF, que é o código de uma doença psicológica, superou o CDM, que são doenças osteomusculares, e é uma das principais causas de afastamento por doenças ocupacionais no Brasil hoje. Em 2024 foi o maior número de pessoas afastadas no Brasil por atestado em menos de uma década. Então foram 3,5 milhões de pedidos de licenças médicas em 2024 no Brasil. Então quantas pessoas deixaram de trabalhar por não terem essas condições? Mas como você validou que essa sua ideia atendia essa necessidade que a gente já percebeu só numa simples entrada no Google aqui? E como você viu que valia a pena investir nela? É muito, muito bacana essa pergunta. Quando você funda uma startup, você não tem uma empresa que vai fazer uma pesquisa para você, vai validar uma hipótese, um problema e vai trazer uma análise de pesquisa de mercado. No fundo, é pegar o telefone e tentar falar com as pessoas. E adivinha, quando você não está muito bem posicionado no mercado, você não é conhecido, as pessoas também não querem te receber. Então, não adianta amanhã você pegar e bater na porta da Nestlé e tentar falar com alguém de RH. Possivelmente ninguém vai te atender. Mas a gente ficou no LinkedIn, ficou nas redes, buscando os profissionais para tentar entender se isso era importante. Ficamos perturbando até conseguir as reuniões e a gente foi nas empresas conversar com os gestores, tanto de saúde e segurança no trabalho, né? O pessoal lá da medicina ocupacional, quanto os gestores de pessoa, e tentar entender se o problema existia. Então, quando a gente pegou empresas multinacionais grandes, pequenas empresas e médias empresas, a gente percebeu que também o problema era diferente em cada empresa. As empresas grandes tinham uma dificuldade muito grande em integrar saúde ocupacional e assistencial, atenção primária à saúde, programas clínicos, e ter visibilidade de dados. Por incrível que pareça, os dados são todos fragmentados nas organizações e ainda é um grande desafio para o mercado integrar informações de saúde dentro da empresa para tomada de decisão mais qualificada. Então, a solução que a gente criou, ela estava muito, muito, muito forte e atrelada a uma dor real, que é o que a gente estava conversando há pouco. Ou seja, identifica uma dor real, cria uma solução que seja validada para esse público e aí sim a gente testa. A gente passou quase um ano testando numa grande multinacional, que foi uma grande parceira, de graça, certo? Muito tempo testando de graça o produto para que a gente tivesse um primeiro case para que a gente pudesse conseguisse ganhar mercado. Então, levantar da cadeira e até o mundo real, onde o problema está acontecendo. Então, a gente foi visitar a fábrica no interior de São Paulo, em Vila Velha, foi entender o que era esse problema de saúde mental na fábrica, que é diferente do escritório, para criar a nossa solução. Então, muitas vezes a gente quer criar um negócio e já quer que ele tenha sucesso já no dia seguinte, então ele demora para maturar, então a gente tem que ter essa paciência. Por exemplo, meu podcast aqui demorou 1 ano e meio
para chegar no mercado e tá consolidado. Eu vejo várias pessoas criando podcast, dá 2, 3 meses, as pessoas desistem, porque acham que vai colocar um episódio no ar, vai bombar, vai viralizar, e não é assim que acontece, tem que ter essa paciência. E você falou um pouco de saúde mental. Em 2024, 472 mil afastamentos representaram um aumento de 60% em relação ao ano anterior só por saúde mental. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo, então uma dor constante. Mas você falou a dificuldade de chegar nas pessoas, possivelmente porque você não tem essa formação médica. E que conselho você daria para quem está aí do outro lado, que também não tem essa formação, mas quer investir na área, e como ele consegue criar uma startup da saúde? Muito bom. É, só um paralelo, né, com o que o Renato acabou de trazer. E esse ano deve fechar com 1 milhão de afastamentos. Vamos crescer mais de 100% de novo, porque a gente não está conseguindo reverter. A gente espera que em 2026 as coisas mudem, a legislação mudou. Então, tem uma nova NR1, que é uma nova normativa que regulamenta a necessidade de qualquer empresa, independente do seu tamanho, a fazer um mapeamento de fatores de risco psicossocial, colocar dentro do seu programa de gerenciamento de risco uma obrigatoriedade. Eu estou vendo que muitas empresas não estão fazendo. O Ministério do Trabalho acabou de contratar mais de 1.000 auditores para ano que vem, para fazer as auditorias. Então é muito, muito importante que, se você não tenha feito ainda, você tem uma empresa e você ainda não começou a mapear os fatores de risco psicossocial, não organizou isso por grupo homogêneo de exposição, que a gente chama grupo de risco, né? E não está estabelecendo planos de ação condizentes, você vai ter um desafio em 2026, porque a legislação vai ser aplicada de fato em 2026. Então, importante esse parênteses. Inovar, criar, empreender, não exige criar um foguete da Tesla um foguete que dá ré, certo? A gente olha muito isso na televisão, a gente olha muito os discursos nas redes sociais de pessoas que performaram como startup, e a gente pega outliers e assume que isso é uma regra, é um padrão. E eu acho que é um desserviço. Primeiro ponto é entender que, não, como o Renato disse, não acontece do dia para a noite. Eu estou há mais de uma década fazendo o que a gente está fazendo. A gente, sem dúvida nenhuma, errou muito, muito mais do que acertou. O ponto é ter resiliência, é ter paciência e entender que é um passo de construção, de aprimoramento. E você nunca está frustrado quando você tem esse modo de pensar, porque você sabe que talvez você ainda não chegou naquilo que vai mudar aquele problema, mas você está na direção de mudar. E essa conversa que eu acabei falando sobre o nosso problema do mercado B2B não foi simples. A gente criou um monte de solução que ninguém usou. Tem uma solução no meu aplicativo, eu brinco com o time de desenvolvedores lá, que ninguém usa até hoje, mas eu deixo lá para lembrar sempre. Eu adoro ela, mas só eu uso, né? Para lembrar de que a gente precisa ter humildade quando a gente está criando uma coisa para alguém e não para a gente. E que a visão desse alguém é mais importante do que a gente. Então, se você quer começar agora, pega um problema real do setor que você está. Pega um problema real da natação. Né? A gente estava conversando sobre a taxa de evasão das crianças a partir do 13º ano, 14º ano dentro da natação. Meu filho é um, por exemplo. Né? Por quê? Porque teve dificuldade. Na primeira infância, nas primeiras aulas de natação, permaneceu. Mudou o quê? Agora ficou um treino mais pragmático, mais os estilos, muito parecido com o treino do adulto. Ele não quis mais ficar. Poxa, tem um problema real. A evasão de crianças a partir dessa idade, nessa estrutura. O que eu vou fazer? O problema é real. A solução que eu vou propor para mitigar o risco de evasão é o que envolve a criatividade. Isso envolve teste, envolve desenho, envolve erro, envolve esforço. Então, o meu convite sempre é: testa. Põe no papel, tira do papel, testa rápido e testa barato, porque é isso que vai transformar. Só um ponto para concluir: a experiência concreta na vida é ação, não é abstração mental, não é o pensamento. Então, se você está aqui pensando em um monte de coisa e que de repente você olha uma solução e fala: puxa, eu pensei isso há 10 anos atrás, você não teve coragem de fazer o principal, que é pôr
em prática, mesmo que seja ruim, mesmo que seja grosseiro, nada começou funcionando bem. Meu app nos primeiros dias só bugava, cara. A gente perdeu muitas pessoas no aplicativo porque o app não funcionava no login. Então, começa simples, começa agora e sem medo de errar. Acho que esse é um passo importante. Eu passei pelas mesmas dificuldades que você passou, que nem quando eu lancei a plataforma de curso, super linda, maravilhosa, desenvolvida na minha cabeça. Quando eu lancei no mercado, recebo uma mensagem. Uma pessoa do Uruguai tentou cadastrar na minha plataforma e ele não tinha CPF. E a obrigação era o CPF. Então, às vezes, você tem algumas coisas, você só na prática, só aplicando e ouvindo as pessoas do outro lado, você vai ajustando. Então, e o aplicativo da Swingtrack também, quando eu lanço, aí já mais avançado, a pessoa consegue modificar o aplicativo conforme a necessidade dele. Então, eu tenho 300 avaliações, mas se você tem a sua avaliação, você consegue incluir nela. Você é de outro país, por exemplo, e aí eu tenho a tradução para o inglês. Só que no seu país ou na sua cidade, o dialeto é diferente. Você consegue modificar a terminologia do aplicativo. Então, por exemplo, cachorrinho. Aqui a gente fala cachorrinho. Nos Estados Unidos ninguém fala cachorrinho. Então, mesmo se eu traduzir, cada local vai ter uma linguagem diferente. Então, meu aplicativo permite que as pessoas consigam modificar, que foi uma dor gigante, porque nenhum programador entendia isso. Eu nunca criei um aplicativo que o cliente final consegue mudar o aplicativo. Isso não existe. O aplicativo é estanque. Então, foram dores que a gente vai identificando, vai aprendendo, vai amadurecendo. E a gente foi. Então, você falou que errou muito, assim como eu errei, por isso que você criou a Cocria, poder criar atalhos para essas pessoas, para elas não cometerem os mesmos erros que a gente cometeu. Se você quer saber como lançar a sua startup, como antecipar esse caminho, a gente fez uma entrevista falando sobre a Cocria, uma startup que auxilia as outras na criação, que o Gustavo criou. Vou deixar o card no final da entrevista para você assistir a nossa entrevista anterior e também lançar a sua startup, a sua ideia, o que você pensa em lançar no mercado. Falando da parte de saúde mental, a gente também tem uma entrevista com a Larissa, que é jornalista ali da Jovem Pan, que ela falou como fazer essa implementação na sua empresa, o que são essas novas legislações, o que é a saúde mental no Brasil, que vale a pena você ouvir. Mas conta para o nosso público que ficou curioso, sabe, o que é a BeCare, que dor que ela vem enfrentar e como que ela está no mercado hoje? Bacana. BeCare foi fundada em 2021, tem mais de 500.000 vidas sobre gestão. A gente tem soluções, produtos em 3 grandes pilares. O primeiro é mais focado em saúde ocupacional, que é a gestão de atestados, alerta sobre determinados CIDs que têm relação com a ocupação, mapeamento de fatores de risco psicossocial, faz muito sentido para essa área ocupacional. Por outro lado, a gente tem um outro produto que é focado em clínica de saúde integral, que está focado em prevenção de saúde, especialmente linhas de cuidado associadas à saúde mental. Então, a gente tem um programa incrível de acompanhamento e monitoramento das pessoas que estão em condição de sofrimento dentro da empresa. Infelizmente, é uma tragédia, como o Renato já mostrou. E a gente vem mostrando cada vez mais para as empresas que quando a gente oferta essa linha de cuidado, a gente consegue tirar as pessoas do nível crítico para o moderado, e a empresa, quando traz uma pessoa, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizado, depressão crítica para moderada, controlada ou baixa, ela tem uma série de ganhos. Seja na performance, seja na diminuição do presenteísmo, seja na diminuição do absenteísmo, seja na diminuição no consumo das internações que estão lá no plano de saúde. E o terceiro pilar está mais focado em qualidade de vida. Esse envolve gamificação dentro da plataforma. Então, a gente acabou de fazer grandes desafios na Nestlé, na Vivo, com 5, 10, 15 mil pessoas participando de mudança de comportamento e autocuidado durante 8, 12 semanas. Ou seja, talvez um dos maiores movimentos de behavior, de mudança de comportamento já observado. Desde registro de refeições saudáveis, em que a inteligência artificial reconhece os elementos que estão no prato e classifica como saudável ou não, a trilhas de psicoeducação, a número de passos dados por dia, tudo isso só com celular. E um dos desafios que a gente fez agora teve um impacto social muito bacana, que a empresa, a cada minuto
que as pessoas dedicavam ao autocuidado, do cuidado, convertia isso em R$ 1 de doação para grandes ONGs como a do Gustavo Kirten, tem outras ONGs que estão fazendo projeto. Então, além de promover o autocuidado, as pessoas melhorarem a saúde, ela também tem um impacto social importante. Então, a Bicare basicamente hoje está focada nesses 3 pilares. E a gente tem um grande desafio, né? Eu, por exemplo, identifiquei essa dor da desistência da natação e há 10, 12 anos atrás eu criei um projeto que era aula historiada. A cada aula o aluno vinha e era uma contação de história. Então a primeira história, por exemplo, era a história do pirata. Ele vinha, ele achava o primeiro pedaço de um mapa, ele chegava, cadê o outro pedaço do mapa? Vem na próxima aula que eu te conto. E aí a criança queria vir na próxima aula, ela vinha na segunda, achava a segunda parte, cadê a terceira? Vem na próxima aula que eu te conto. Aí ele achava o mapa completo, e aí, cadê o tesouro? Vem na próxima aula que eu te conto. E a gente criava várias aulas, uma conectada com a hoje, que é o que a Netflix faz hoje, no êxtase da aula, a gente acabava a aula para o aluno voltar no dia seguinte. Aí o desafio era, depois, como implementar isso para o mercado, porque a realidade de São Paulo é uma coisa, a realidade de Curitiba é outra, a realidade de João Pessoa é outra, e aí eu tinha que criar alguma coisa, um produto para o restante do mercado. Então foi muito erro, muito desafio. E qual foi o seu erro, os seus desafios inesperados que você enfrentou para transformar sua ideia em startup, que gerou um aprendizado valioso para quem está pensando aí do outro lado em criar, não cometer esses mesmos erros? Nossa, foram muitos. Perdão. Puxa, o modelo de empreendedorismo, a ideia de empreender, criar, inovar, vai envolver frustração, vai envolver erro. Se você não estiver preparado para isso, ou seja, se você não conseguir lidar com isso de maneira apropriada, é um ambiente que talvez você não deve estar, porque precisa lidar com naturalidade. Eu errei de várias maneiras. Eu idealizei um produto, por exemplo, que eu achava incrível. Só eu. E depois tentei vender. E as pessoas não compravam, eu achava um absurdo por que as pessoas não compravam. O primeiro app que eu criei foi um app de treino. Eu estava vendo aqui o Renato falar. E era muito curioso, porque eu passei quase 10 anos atuando entre o clube e a universidade, né, com pesquisa e etc., e estudando metodologia de maneira geral, cuidava de abordagem metodológica de ciclo olímpico de atleta, 16 modalidades olímpicas diferentes, entre elas a natação. Então eu achava que entendia muito sobre periodização. Peguei esse mesmo conceito que funcionava nesse ambiente e coloquei num produto para o público que trabalhava no fitness, outra tribo. A plataforma simplesmente não funcionava. E qual que é o erro que a gente tem? A gente acha que o público, o cliente final, é o ignorante da história. E não é você. E, na verdade, a ignorância está em quem idealiza um produto que é feito na sua perspectiva e não na perspectiva do outro. Então, esse foi o primeiro erro de empatia mesmo, né? De entender que quando a gente está criando uma coisa, a gente está criando para alguém. Está quebrando o galho de alguém, está ajudando essa pessoa a melhorar. E faz parte de uma coisa que eu acho que aqui no Brasil a gente tem pouca paciência, que é a parte de discovery, que é a parte de descoberta, de mapeamento, de diagnóstico. E essa é uma parte que aqui no Brasil que a gente dedica muito pouco tempo, né? De tentar entender realmente as pessoas, né? Quando você vai na terapia, o terapeuta primeiro cria uma aliança terapêutica com você, antes de sair dando opinião sobre o que você está fazendo. Ele entende quais são as suas crenças limitantes e a partir dessas crenças que te limitam a caminhar para uma direção do que você quer, ele ajuda você a pensar em perspectivas diferentes. A mesma coisa acontece no negócio. Então, uma fase de diagnóstico, entender qual é a dor do seu setor, né? Então, se você é médico, psicólogo, ela é muito, muito relevante para que você consiga pensar numa solução realmente boa, né? E aqui na Bicare foi isso. Assim, o primeiro ponto eu acho que foi pensar em produto que não era centrado no interesse do cliente. Isso quase me quebrou algumas vezes. Fantástico, Gustavo. Eu queria que você deixasse aí suas redes sociais, para quem quer conhecer sobre a Bicare, onde achar, como que funciona. Bicare App, você pode estar lá no Instagram, no site, a gente está bem posicionado no LinkedIn, porque é o nosso foco lá. O meu Instagram é Gudrago, então recorrentemente estou postando conteúdos que têm a relação com o que a gente acabou de falar.
Lá você vai conhecer a Cocria também. A gente teve um papo super legal falando sobre esse estúdio de startups. Então, se você tem uma ideia, quer criar uma startup, está pensando numa solução muito bacana para o hospital, para uma clínica, para uma academia, conta com a gente ajuda a desenvolver o produto, te ajuda a lançar no mercado, tem equipe jurídica, de marketing, te ajuda a captar recurso, e aí você vai perceber que não é uma coisa hiper complexa entrar nesse universo de criatividade, de startup, que é super possível. Bom? Muito obrigado, Gustavo. Obrigado para vocês aí do outro lado. E, claro, agradecer os nossos parceiros. Flot Materiais de Natação, sempre auxiliando desde a iniciação até o alto rendimento com materiais duráveis, tudo com ISO 9001. Então tem um produto da Flot que tenho certeza que vai durar por muito tempo. Acesse o site da Flot, mais de 400 materiais no catálogo. Plataforma Educar com diversos cursos para você se capacitar aí no conforto da sua casa, ainda recebendo certificado de conclusão. O aplicativo da Swimtrack, imagina você fazendo o nado hoje, falando, o aluno nadou 2.000, 3.000 metros, e ele vai lá compartilhar nas redes sociais com o seu logo, com o seu nome, agregando valor para o seu negócio. A Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquática, você que precisa levar algum projeto de prevenção aquática, entre no site Sobrasa, sobrasa.org, todos os dados sobre prevenção aquática para você aí levar para a sua comunidade local. A Raizo, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação, aumentando a vida útil desse aluno dentro da piscina com preço que é metade do concorrente. E a WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais capacitados para a sua região. Seja porteiro, salva-vidas, recepcionista, tudo o que você precisar. Entre em contato com a WL pelo 11 982 71 5497. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado para vocês aí do outro lado. Se ficou até o final, essa entrevista fez sentido para vocês, então compartilha com alguém que você sabe que está precisando saber desse assunto. Manda uma mensagem, fala, eu lembrei de você quando eu vi essa entrevista. Ativa a notificação para sempre receber os novos episódios e, claro, segue o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima entrevista.